No misticismo oriental, este interesse universal inclui sempre o observador humano e a sua consciência, e isto é também verdade na física atômica. Ao nível atômico, os objetos podem ser entendidos apenas em termos de interação entre os processos de preparação e medição. O fim desta cadeia de processos situa-se sempre na consciência do observador humano. As medições são interações que criam sensações na nossa consciência. Por exemplo, a sensação visual de um clarão de luz ou de um ponto negro numa chapa fotográfica. E as leis da física atômica dizem-nos com que probabilidade um objeto atômico causará uma determinada sensação se o deixarmos interatuar conosco. A ciência natural, diz Heisenberg, não apenas descreve e explica a natureza, é uma parte de uma ação recíproca entre a natureza e nós mesmos. A característica crucial da física atômica é o fato de o observador humano ser necessário, não só para observar as propriedades de um objeto, mas também para as definir. Em física atômica, não se pode falar acerca das propriedades de um objeto em si mesmo, que apenas tem significado no contexto da interação do objeto com o observador. Nas palavras de Heisenberg, o que observamos não é a própria natureza, mas a natureza exposta pelo nosso método de questionar. O observador decide qual vai ser o método empregue para quantificar e esta opção vai determinar, de alguma forma, as propriedades do objeto observado. Se a opção é modificada, as propriedades do objeto observado modificar-se-ão correspondentemente. Isto pode ser ilustrado com o caso simples de uma partícula subatômica. Quando observamos tal partícula, podemos escolher para medir, de entre outras variáveis, a posição da partícula e o seu momento, uma variável definida como a massa da partícula pela sua velocidade. Veremos, no próximo capítulo, que uma importante lei da teoria quântica, o princípio de incerteza de Heisenberg, afirma que estas duas variáveis nunca podem ser medidas simultaneamente com precisão. Podemos obter uma informação precisa acerca do seu momento e assim acerca da sua velocidade, ou vice-versa. Ou então ter uma informação grosseira e imprecisa acerca de ambas as variáveis. O que importa é realçar o fato de estas limitações nada terem que ver com a imperfeição que possa existir nas nossas técnicas de medição. É uma limitação de princípio que é inerente à própria realidade atômica. Se decidirmos medir a posição da partícula com precisão, a partícula simplesmente não terá um momento bem definido. E se decidirmos medir o momento, então não terá uma posição bem definida. Em física atômica, então, o cientista não pode desempenhar o papel de um observador objetivo e destacado. Fica envolvido no mundo que observa ao influenciar as propriedades dos objetos observados. John Wheeler vê este envolvimento do observador como a característica mais importante da teoria quântica e, por esse motivo, sugeriu que a palavra observador fosse substituída pela palavra participador. Nas próprias palavras de Wheeler, nada mais é importante no princípio quântico do que isto: a destruição do conceito do mundo como o que está lá fora e o observador seguramente separado dele através de uma chapa de vidro de 20 cm de espessura. Mesmo para observar tão minúsculo objeto como o elétron, ele tem de despedaçar o vidro. Ele deve tocá-lo. Ele tem de instalar o equipamento de medida que escolheu. É ele que deve decidir se vai medir a posição ou o momento. Instalar o equipamento necessário para medir uma quantidade obsta
e exclui instalar o equipamento para medir a outra. Mais ainda, a medição altera o estado do elétron. O universo, daí em diante, nunca mais será o mesmo. Para descrever o que aconteceu, tem de se eliminar a palavra observador e colocar no seu lugar a nova palavra participador. Em termos paradoxais, o universo só é inteligível pela participação do observador. O conceito de participação em vez de observação foi apenas recentemente formulado na física moderna, mas é uma ideia bastante familiar a qualquer estudioso do misticismo. O conhecimento místico nunca pode ser obtido somente pela observação, mas apenas pela participação empenhada de todo o nosso ser. A noção de participador é assim crucial para a visão oriental do mundo, e a mística oriental sobrevalorizou extremamente esta noção, a tal ponto que observador e observado, sujeito e objeto, são não só inseparáveis, como indistinguíveis. Os místicos não ficam satisfeitos com uma situação análoga à da física atômica, onde o observador e o observado não podem ser separados, mas podem, no entanto, ser distinguidos. Eles vão mais além, e em meditação profunda alcançam um ponto em que a distinção entre observador e observado se desfaz por completo, onde o sujeito e o objeto se fundem num todo indiferenciável e único. Assim, a Upanishad diz: onde há uma dualidade, como seria, aí se vê outra, aí se cheira noutra, aí se saboreia outra. Mas onde tudo se tornou apenas o nosso próprio ser, então pelo que e por quem veríamos? Então pelo que e por quem cheiraríamos? Então pelo que e por quem saborearíamos? Esta é então a súmula da unidade de todas as coisas. É alcançada, como nos dizem os místicos, num estado de consciência onde a nossa individualidade se dissolve num estado único, indiferenciável, onde o mundo dos sentidos é transcendido e se abandona a noção de coisas. Nas palavras de Chuang Tzu, dissolve-se a minha ligação entre o corpo e os seus membros. Os meus órgãos perceptivos são ignorados. Assim, abandonando a minha forma material e lançando um adeus ao meu conhecimento, eu torno-me uno como o grande omnipresente. A isto chamo estar e esquecer todas as coisas. A física moderna, naturalmente, apresenta uma estrutura muito diferente e não alcança ainda tão fundo na experiência da unicidade das coisas, mas deu um grande passo com a teoria atômica, na direção da visão do mundo segundo a mística oriental. A teoria quântica aboliu a noção de objetos fundamentalmente separados e introduziu o conceito de participador, que vem substituir o de observador, virá talvez a achar necessário incluir a consciência humana na sua descrição do mundo. Tem vindo a interpretar o universo como uma teia de relações físicas e mentais cujas partes são apenas definíveis através das suas ligações com o todo. Para sumariar a visão do mundo que emerge da física atômica, as palavras do budista tântrico Lama Anagarika Govinda mostram-se perfeitamente pertinentes. O budista não acredita num mundo externo que existe separado ou independente, em cujas forças dinâmicas ele se poderia inserir. O mundo externo e o seu mundo interno são para ele apenas dois aspectos de uma mesma estrutura, na qual as linhas de todas as forças e de todos os acontecimentos, de todas as formas de consciência dos seus objetos, se urdem em redes de inseparáveis, infinitas relações condicionadas. Para lá do mundo dos opostos. Quando os místicos orientais nos dizem que sentem todas as coisas e acontecimentos como manifestações de uma unidade básica, isto não significa que designem todas as coisas como idênticas.
Eles reconhecem a individualidade das coisas, mas ao mesmo tempo estão conscios de que todas as diferenças e contrastes são relativos na unidade que tudo abarca. Como no nosso estado normal de consciência, esta unidade de todos os contrastes, especialmente a unidade dos opostos, é extremamente difícil de aceitar. Isto constitui uma das características mais intrigantes da filosofia oriental. É, no entanto, um ponto de vista que está profundamente enraizado na visão oriental do mundo. Os opostos são conceitos abstratos que têm o seu lugar no âmbito do pensamento e, como tal, são relativos. Pelo próprio ato de atentar em qualquer conceito, estamos a criar o seu oposto. Como diz Lao Tzu, quando se compreende que no mundo a beleza é bela, então o feio existe. Quando se compreende que ser bom é bom, então existe o mal. Os místicos transcendem este domínio dos conceitos intelectuais e, ao transcendê-lo, tornam-se conscientes da relatividade de todos os opostos. Eles apercebem-se de que bem e mal, prazer e dor, vida e morte, não são conhecimentos absolutos pertencentes a diferentes categorias, mas apenas dois lados de uma mesma realidade, partes extremas de um todo singular. A apreensão de que todos os opostos são antagónicos e, assim, unos, é visto como um dos principais objetivos do homem nas tradições espirituais do Oriente. Ser eterno, na verdade, para além dos opostos terrenos. É o conselho de Krishna no Bhagavad Gita e o mesmo conselho é dado aos seguidores do budismo. Assim, escreve D.T. Suzuki. A ideia fundamental do budismo é passar para além do mundo dos opostos. Um mundo constituído por distinções intelectuais e maculações emocionais e aprender o mundo espiritual dos não distintos, o que implica alcançar uma perspectiva absoluta. O âmago dos ensinamentos budistas e no fim de todo o misticismo oriental gira em torno deste ponto de vista absoluto, alcançado no mundo de Acintya, ou não pensamento, onde a unidade de todos os opostos se torna um sentimento vivo. Nas palavras de um poema zen, ao crepúsculo o galo anuncia a madrugada, à meia-noite a luz do sol. A noção de que todos os opostos são antagónicos, que a luz e as trevas, ganhar ou perder, bem ou mal, são apenas diferentes aspectos de um mesmo fenómeno, é um dos princípios básicos do modo de vida oriental. Como todos os opostos são interdependentes, o seu conflito nunca pode resultar na vitória de um dos lados, mas sim na manifestação de um efeito recíproco entre eles. No Oriente, uma pessoa virtuosa não é aquela que empreende a tarefa impossível de lutar pelo bem e eliminar o mal, mas antes aquela que é capaz de manter um equilíbrio dinâmico entre bem e mal. Esta noção de equilíbrio dinâmico é essencial no misticismo oriental para entender a unidade dos opostos. Este aspecto foi amplamente sobrevalorizado pelos sábios chineses com o uso dos arquétipos Yin e Yang. Chamaram a unidade subjacente de Yin e Yang, o Tao, e veem-no como um processo que traz ao de cima o seu efeito recíproco. Aquilo que permite ora as trevas, ora a luz, é o Tao. A unidade dinâmica de polos opostos pode ser ilustrada como o auxílio de um exemplo simples, de um movimento circular e da sua projeção. Suponhamos uma esfera que percorre um trajeto circular.
Se este movimento for projetado num ecrã, torna-se numa oscilação entre dois pontos extremos, para manter a analogia com o pensamento chinês. Escrevi Tao no círculo e nos pontos extremos da oscilação as palavras Yin e Yang. A esfera percorre o seu trajeto com velocidade constante, mas na projeção abranda quando se aproxima de um dos extremos, muda de sentido e acelera novamente para só abrandar, uma vez mais, ao aproximar-se do outro extremo, e por aí fora em intermináveis ciclos. Em qualquer projeção deste tipo, um movimento circular aparecerá como uma oscilação entre dois pontos opostos, mas no movimento em si mesmo os opostos estão unificados. Esta imagem de unificação dinâmica dos opostos estava bem enraizada nos cérebros dos pensadores chineses, como se pode ver na seguinte passagem de Chuang Tzu, já anteriormente citado. A verdadeira essência de Tao é que cessem de ser opostos o isto e aquilo. Apenas a essência, como o eixo, é o centro do círculo que responde às infinitas mudanças. Uma das principais oposições na vida é dos lados macho e fêmea da natureza humana. Como entre os polos bem e mal, vida e morte, sentimos-nos pouco à vontade com a distinção mais-fêmea e nós mesmos, e por isso destacamos um outro lado. A sociedade ocidental tem tradicionalmente favorecido o lado macho em detrimento da fêmea. Em vez de reconhecer que a personalidade de cada homem e de cada mulher é o resultado de uma reciprocidade entre elementos macho e fêmea, a sociedade estabeleceu uma ordem estática onde todos os homens são supostos serem masculinos e todas as mulheres femininas, e deu aos homens os papéis de chefia e a maioria dos privilégios. Esta atitude resultou numa valorização de todos os aspectos yang, ou masculinos, da natureza humana. Atividade, pensamento racional, competição, agressividade e por aí fora. O modo de consciência yin, ou feminino, que pode ser descrito como intuição, religião, misticismo, ocultismo ou psiquismo, tem sido constantemente suprimido na nossa sociedade machista. No misticismo oriental, estas características femininas são desenvolvidas e procura-se alcançar uma unidade entre os dois aspectos da natureza humana. Um ser humano totalmente realizado é aquele que, nas palavras de Lao Tzu, conhece o masculino, mas afeiçoa-se ao feminino. Em muitas tradições orientais, o equilíbrio dinâmico entre os modos de consciência masculino e feminino é o objetivo principal da meditação e é largamente ilustrado em obras de arte. Uma soberba escultura de Shiva no templo hindu de Elephanta mostra três aspectos do deus. À direita, o seu aspecto masculino, realçando virilidade e força de vontade. À esquerda, o feminino, gentil, encantador, sedutor. E ao centro, a união sublime dos dois aspectos na forma magnífica da cabeça de Shiva, Maheshvara, o grande senhor, irradiando uma tranquilidade serena e uma evasão transcendente. No mesmo templo, Shiva é também representado numa forma andrógina, meio macho, meio fêmea, em que os movimentos fluidos do corpo do Deus e o sereno destacar da sua face simbolizam, uma vez mais, a unidade dinâmica do macho e fêmea. No budismo tântrico, a polaridade macho-fêmea é geralmente ilustrada recorrendo a símbolos sexuais.
A sabedoria intuitiva é vista como uma qualidade passiva, feminina, da natureza humana. Amor e compaixão como qualidade ativa, masculina. E a união de ambos os processos é representada pelo abraço estático das duas divindades. Os místicos orientais afirmam que tal união entre os modos masculino e feminino pode ser apenas sentida num estado superior de consciência, onde o domínio do pensamento e da linguagem é transcendido e todos os opostos surgem unidos dinamicamente. Já foi referido que se atingiu um tal estado na física moderna. A exploração do mundo subatômico revelou uma realidade que repetidamente transcende a linguagem e a razão. A unificação de conceitos, que até agora tinham parecido opostos e inconciliáveis, aparece como uma surpreendente característica desta nova realidade. Estes conceitos, aparentemente inconciliáveis, não são, geralmente, aqueles que concernem ao misticismo oriental. Apesar de este ser, às vezes, o caso, mas a sua unificação no nível não usual da realidade estabelece um paralelo entre ambos. Os físicos modernos deveriam penetrar mais profundamente em alguns dos principais ensinamentos do Oriente, longínquo e relacioná-lo com as experiências dos seus domínios. Um pequeno, mas crescente número de jovens físicos achou este aprofundar de conhecimento sobre misticismo oriental como extremamente valioso e estimulante. Exemplos da unificação dos opostos na física moderna podem ser encontrados ao nível subatômico, onde as partículas são ao mesmo tempo destrutíveis e indestrutíveis, onde a matéria é simultaneamente contínua e descontínua. Energia e matéria são dois aspectos de um mesmo fenómeno. Em todos estes aspectos, que serão discutidos em pormenor em capítulos subsequentes, nota-se que o conjunto dos conceitos opostos, encontrados na nossa experiência do dia a dia, é demasiado limitado para o mundo das partículas subatômicas. A teoria da relatividade é crucial para a descrição deste mundo, e na estrutura relativista os conceitos clássicos são transcendidos ao entrar-se no novo campo, o espaço-tempo, um mundo a 4 dimensões. Espaço e tempo são dois conceitos que parecem completamente diferentes, mas que são unificados na física relativista. Esta unidade fundamental é a base para a unificação dos conceitos acima mencionados. À semelhança do sentido dos místicos, tal unificação acontece num nível mais elevado, isto é, numa dimensão mais elevada. E da mesma forma é uma unificação dinâmica, porque a realidade relativista do espaço-tempo é intrinsecamente todos os objetos são também processos e todas as formas são padrões dinâmicos. Para nos apercebermos de uma tal unificação de entidades aparentemente separadas numa dimensão mais elevada, não precisamos da teoria da relatividade. Pode também sentir-se tal efeito ao passarmos de uma parte para 2 dimensões ou de 2 para 3. No exemplo anteriormente referido, do movimento circular e da sua projeção, os polos opostos da oscilação a uma dimensão ao longo de uma linha encontram-se unificados no movimento circular em 2 dimensões sobre um plano. O desenho que se segue apresenta outro exemplo, onde está envolvida uma transição de 2 para 3 dimensões. Essa figura mostra um anel toroidal scissionado por um plano horizontal. Nas 2 dimensões do plano, as superfícies scissionadas aparecem como 2 discos completamente separados, mas em 3 dimensões eles são apercebidos como integrantes de um mesmo objeto.
Uma unificação similar de entidades que parecem separadas e inconciliáveis é alcançada pela teoria da relatividade ao passar-se de 3 para 4 dimensões. É no mundo a 4 dimensões da física relativista que a energia e matéria são unificadas, onde a matéria pode ser representada por partículas ou por um campo contínuo. Nestes casos, no entanto, a visualização de tais processos deixa de ser possível. Os físicos podem sentir o espaço-tempo a 4 dimensões através das teorias abstratas do formalismo matemático, mas a sua imaginação visual, como a de todos nós, é limitada pelo mundo tridimensional dos sentidos. A nossa linguagem e modos de pensamento evoluíram neste mundo a 3 dimensões e, por isso, achamos extremamente difícil lidar com a realidade a 4 dimensões da física relativista. O misticismo oriental, no entanto, parece capaz de sentir direta e concretamente uma realidade dimensionalmente mais elevada. Num estado de meditação profunda, podem os místicos transcender o mundo a 3 dimensões da vida cotidiana e sentir uma realidade totalmente diferente, onde todos os opostos estão unidos num todo orgânico. Quando tentam exprimir este conhecimento em palavras, os místicos deparam com os mesmos problemas que surgem aos físicos ao tentarem interpretar uma realidade relativista multidimensional. Nas palavras de Lama Govinda, o conhecimento de uma dimensão mais elevada é alcançado pela integração das sensações de diferentes centros e níveis de consciência. Assim, a indescritibilidade de certas experiências de meditação num plano tridimensional de consciência e no seio de um certo sistema lógico reduz as possibilidades de expressão por imposição de mais e mais limites no processo de raciocínio. O mundo a 4 dimensões da teoria da relatividade não é o único exemplo na física moderna onde os conceitos aparentemente contraditórios e inconciliáveis são apenas diferentes aspectos de uma mesma realidade. Talvez o caso mais famoso de tal unificação de conceitos contraditórios seja o de ondas e partículas em física atômica. Ao nível atômico, a matéria exibe um aspecto dual. Surge como partículas ou como ondas. O aspecto que aparenta depende da situação. Em algumas situações, o aspecto corpuscular é dominante. Noutro, as partículas comportam-se mais como ondas. E esta dualidade é também expressa na luz e em toda a radiação eletromagnética. A luz, por exemplo, é emitida e absorvida na forma de quanta, ou fótons. Mas quando estas partículas atravessam o espaço, surgem como campos elétricos e magnéticos que exibem um comportamento característico de ondas. Os elétrons são normalmente considerados como sendo partículas, mas quando um feixe de elétrons é forçado a passar através de uma fenda bastante estreita, difracta-se, tal como acontece a um feixe de luz. Por outras palavras, o comportamento dos elétrons é, neste caso, ondulatório. Este aspecto dual da matéria e radiação é de facto bastante surpreendente e deu origem a muitos koans quânticos que levaram à formação da teoria quântica. A imagem de uma onda espalhada pelo espaço é fundamentalmente diferente da de uma partícula, que implica uma posição bem definida. Foi necessário bastante tempo para os físicos aceitarem o fato de que a matéria se pode manifestar sob formas que parecem excluir-se mutuamente, de que as partículas são também ondas, as ondas também são partículas. Olhando para ambas as imagens, um leigo pode ser levado a afirmar que a contradição
Pode ser resolvida se considerar que a figura em cima representa simplesmente uma partícula movendo-se ondulatoriamente. Este argumento, no entanto, resulta de uma incompreensão da natureza das ondas. Partículas que se movam de uma forma ondulatória não existem na natureza. Numa onda do mar, por exemplo, as partículas de água não se deslocam com a onda. Movem-se em círculos à medida que a onda passa. Do mesmo modo, as partículas de ar, numa onda sonora, oscilam apenas para trás e para a frente, mas não se propagam com a onda. O que é transportado com a onda é a perturbação que causa o fenómeno, mas não qualquer partícula material. Assim, na teoria quântica, não se fala acerca da trajetória da partícula quando se afirma que esta é também uma onda. O que pretendemos é afirmar que a característica ondulatória como um todo é uma manifestação da partícula. A imagem de um deslocamento ondulatório é então completamente diferente da de um deslocamento de partículas. Tão diferente, nas palavras de Victor Haskell, como a noção de ondas num lago e a de um cardume de peixe deslocando-se na mesma direção. O fenómeno ondulatório é encontrado nos mais variados contextos em física e pode ser descrito empregando sempre o mesmo formalismo matemático onde quer que surja. As mesmas ferramentas matemáticas que são usadas para descrever uma onda luminosa, uma corda de guitarra a vibrar, uma onda sonora ou uma onda no mar. Na teoria quântica, estas ferramentas são usadas para descrever as ondas associadas a uma partícula. Desta vez, no entanto, as ondas tomam um aspecto muito mais abstrato. Estão intimamente relacionadas com a natureza estatística da teoria quântica, isto é, com o fato de os fenómenos atômicos apenas poderem ser descritos em termos probabilísticos. A informação acerca das probabilidades de existência de uma partícula está contida naquilo a que se chama a função de probabilidade. E a forma matemática desta entidade é a de uma onda, o que significa que é similar às formas usadas para descrever outros tipos de ondas. As ondas associadas com partículas, no entanto, não são ondas reais a 3 dimensões, como as ondas do mar ou as ondas sonoras. São, sim, ondas de probabilidade, quantidades matemáticas abstratas que estão relacionadas com a possibilidade de encontrar uma partícula em determinadas posições e com determinadas propriedades. A introdução do conceito de ondas de probabilidade resolve, de certa forma, o paradoxo de as partículas serem ondas ao introduzir a questão num novo contexto, mas ao mesmo tempo leva ao aparecimento de um novo conjunto de conceitos opostos ainda mais importante, o da existência e não existência. Este par de opostos transcende também a realidade atômica. Nunca podemos afirmar que uma partícula existe numa determinada posição, nem podemos afirmar que não existe. Sendo um padrão de probabilidades, a partícula tem tendência para existir em várias posições e manifesta assim uma estranha espécie de realidade física entre existência e não existência. Não podemos assim descrever o estado de uma partícula em termos de conceitos opostos concretos. A partícula não está presente num determinado local, nem está ausente. Não se desloca da sua posição, nem permanece em repouso. O que muda é o padrão de probabilidade e, assim, as tendências para a partícula existir em determinadas posições. Nas palavras de Robert Oppenheimer, se perguntarmos, por exemplo, se a posição de um elétron permanece invariável,
temos de responder não. Se perguntarmos se a posição do elétron se altera com o tempo, temos de responder não. Se perguntarmos se o elétron se encontra em repouso, temos de responder não. Se perguntarmos se encontra em movimento, temos de dizer não. A realidade encarada pelo físico atómico, tal como a realidade do místico oriental, transcende o estreito conjunto dos conceitos opostos. As palavras de Oppenheimer parecem ser um eco das palavras da Upanishad. Move-se, não se move. Está distante e está perto. Está contido em tudo isto e está ausente de tudo isto. Energia e matéria, ondas e partículas, movimento e repouso, existência e não existência. Estes são alguns dos conceitos opostos ou contraditórios que são transcendidos na física moderna. De todos estes pares, o último parece ser o fundamental e, no entanto, em física atómica, temos de alcançar ainda mais longe do que os conceitos de existência e não existência. Esta é a característica da teoria quântica mais difícil de ser aceite e que se situa no centro da contínua discussão acerca da sua interpretação. Simultaneamente, o transcender dos conceitos de existência e não existência é também um dos aspectos mais intrigantes do misticismo oriental. Tal como os físicos atômicos, também os místicos orientais lidam com uma realidade que se situa para além da existência ou não existência. E eles sublinham com frequência este importante facto. Assim, Ashvagosha, a omnisciência não é nem o existente, nem o não existente, nem aquilo que é simultaneamente existente e não existente, nem aquilo que não é simultaneamente existente e não existente. Defrontados com uma realidade que se situa para além dos conceitos opostos, os físicos e os místicos têm de adoptar um modo diferente de pensar, onde a mente não se torne solidária com a estrutura rígida da lógica clássica, mas se mantenha dinâmica e com constantes mudanças de pontos de vista. Na física atómica, por exemplo, estamos agora habituados a usar ambos os conceitos de partícula e onda na descrição da matéria. Aprendemos a jogar com as duas imagens, alternando uma e outra, por forma a enfrentar a realidade atómica. Este é precisamente o modo de pensar dos místicos orientais quando tentam interpretar o sentir de uma realidade para além dos opostos. Nas palavras do Lama Govinda, o modo de pensar oriental assemelha-se muito a um movimento cíclico em torno do objeto de contemplação, uma impressão multifacetada, isto é, multidimensional, formada por sobreposição de impressões simples de diferentes pontos de vista. Para vermos como é possível alterar entre a imagem de partícula e a de onda em física atómica, examinemos em mais detalhe os conceitos de onda e partícula. Uma onda é um modelo vibracional no espaço e no tempo. Podemos olhar para ela num determinado instante e veremos então uma função periódica no espaço, como no exemplo seguinte. Esta função é caracterizada por uma amplitude A, a extensão da vibração, e o comprimento de onda L, a distância entre os dois picos sucessivos. Alternativamente, podemos seguir a deslocação de um ponto definido da onda e veremos então uma oscilação caracterizada por uma determinada frequência. O número de vezes que o ponto oscila
para trás e para diante, por segundo. Voltemos agora à imagem de partícula. De acordo com as ideias clássicas, uma partícula apresenta uma posição bem definida num qualquer instante, e o seu deslocamento pode ser descrito em termos de velocidade e energia. Partículas que se movem a alta velocidade possuem uma energia elevada. De facto, os físicos raramente usam a palavra velocidade para descrever o movimento de uma partícula. Preferem usar o termo momento, que é definido como a massa da partícula pela sua velocidade. A teoria quântica associa as propriedades de uma onda de probabilidade com as propriedades da partícula correspondente, relacionando a amplitude da onda num determinado local com probabilidade de aí encontrar a partícula. Onde a probabilidade é elevada, é quase certo encontrar a partícula se a procurarmos. Onde for baixa, será pouco provável encontrá-la. O exemplo de oscilador apresentado na página 119 tem a mesma amplitude ao longo de todo o comprimento e a partícula pode assim ser encontrada em qualquer posição com a mesma probabilidade. A informação do modo de deslocamento da partícula encontra-se contida no comprimento de onda e frequência da onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento da partícula, o que significa que uma onda que apresente um pequeno comprimento de onda corresponde a uma partícula que se desloca com um momento elevado e assim com uma alta velocidade. A frequência da onda é proporcional à energia da partícula. Uma onda com uma alta frequência implica uma partícula com uma alta energia. No caso da luz, por exemplo, o violeta tem uma alta frequência e um correspondente pequeno comprimento de onda, consistindo assim de fótons com alta energia e momento, enquanto a luz vermelha tem uma baixa frequência e um elevado comprimento de onda, correspondendo a fótons de baixa energia e momento. Uma onda com as características das do nosso exemplo não nos diz muito acerca da posição da correspondente partícula. Pode ser encontrada em qualquer posição ao longo da onda com a mesma probabilidade. No entanto, lida-se com frequência com situações onde a posição da partícula é conhecida com alguma precisão, como por exemplo na descrição de um elétron no átomo. Neste caso, a probabilidade de o encontrar em várias posições tem de estar confinada a uma determinada região. O diagrama que se segue apresenta um padrão ondulatório que corresponde a uma partícula confinada a uma região X. Tal padrão é designado por um trem de ondas. É composto de várias formas de onda, com vários comprimentos de onda, que interferem de modo destrutivo fora da região X, de tal forma que a amplitude total e a correspondente probabilidade de aí encontrar a partícula é nula, enquanto que no interior da região X a interferência é construtiva. Este padrão mostra que é possível encontrar a partícula algures no interior da região X, mas não permite especificar onde. Para pontos no interior da região, apenas podemos dispor das probabilidades da presença da partícula. A partícula tem maior probabilidade de se encontrar no centro, onde a amplitude é maior, do que nos extremos do trem de ondas,
onde a amplitude é menor. A dimensão do trem de ondas representa assim a incerteza na localização da partícula. A propriedade mais importante de uma tal estrutura ondulatória é a de não apresentar um comprimento de onda bem definido, único, isto é, a distância entre dois picos sucessivos não permanece constante. Existe um desvio em relação a esse valor definido do comprimento de onda, que é função da dimensão do trem de ondas. Quanto mais curto for, maior será o desvio a esse comprimento de onda. Tal fato não tem nada a ver com a teoria quântica, mas deriva apenas das propriedades de um comportamento ondulatório. Os trens de ondas não possuem comprimento de onda bem definido. A teoria quântica entra em campo quando se associa o comprimento de onda com o momento de partícula correspondente. Se o trem de ondas não possui um comprimento de onda bem definido, a partícula não possui um momento bem definido. Isto significa que não existe só uma incerteza na posição ocupada pela partícula correspondente à dimensão do trem de ondas, mas também uma incerteza no seu momento causada pela dispersão no comprimento de onda. As duas incertezas estão interrelacionadas, pois a dispersão no comprimento de onda, isto é, a incerteza no momento, depende da dimensão do trem de ondas, isto é, da incerteza na posição, se pretendemos localizar a partícula com maior precisão. Isto é, se quisermos confinar o trem de ondas a uma região menor. Tal facto resultará num aumento da dispersão do comprimento de onda e, consequentemente, num aumento na incerteza do seu momento. A relação matemática entre as incertezas do momento e posição da partícula é conhecida como a relação de incerteza de Heisenberg ou princípio de incerteza. No mundo subatómico, significa que nunca podemos saber simultaneamente com grande precisão a posição e o momento de uma partícula. Quanto melhor conhecermos a sua posição, tanto maior será a imprecisão no seu momento, e vice-versa. Podemos decidir conhecer com grande precisão uma das duas quantidades, mas nesse caso teremos de permanecer completamente ignorantes quanto à outra. É importante compreender que, tal como já foi referido no capítulo anterior, esta limitação não é causada pelas imperfeições dos instrumentos de medida, mas é de facto uma limitação do princípio. Se decidirmos medir com precisão a posição da partícula, ela não terá um momento bem definido e vice-versa. A relação entre as incertezas na posição e no momento não é a única forma que assume o princípio de incerteza. Existem relações similares entre outras quantidades, como por exemplo entre o intervalo de tempo que dura a ocorrência de um acontecimento atômico e a energia envolvida no processo. Isto pode ser facilmente visualizado se imaginarmos o trem de ondas não como um padrão no espaço, mas como um padrão vibracional no tempo. À medida que uma partícula passa por um determinado ponto de observação, as vibrações do padrão ondulatório começarão por ter, nesse ponto, sucessivamente, uma pequena amplitude que aumentará e decrescerá novamente até se desvanecer completamente. O tempo de ocorrência de tal acontecimento representa o tempo durante o qual a partícula passa pelo nosso ponto de observação. Podemos dizer que a passagem da partícula ocorre durante um determinado intervalo de tempo, mas não podemos localizá-la com maior precisão.
A duração do padrão ondulatório representa assim a incerteza na localização temporal do acontecimento. Tal como o padrão no espaço do trem de ondas não tem um comprimento de onda bem definido, também o correspondente padrão vibracional não tem uma frequência bem definida no tempo. A dispersão na frequência depende da duração do padrão vibracional e como a teoria quântica associa a frequência da onda com a energia da partícula, então esta dispersão corresponde a uma incerteza na energia da partícula. Assim, uma incerteza na localização de um acontecimento no tempo corresponde a uma incerteza na sua energia, do mesmo modo que a uma incerteza na localização da partícula no espaço corresponde a uma incerteza no seu momento. Isto significa que nunca podemos conhecer com grande precisão simultaneamente quando é que um determinado acontecimento ocorre ou qual a energia envolvida no processo. Acontecimentos que ocorram num curto intervalo de tempo levam uma grande incerteza na sua energia. Acontecimentos que envolvam uma energia definida podem apenas ser localizados num largo período de tempo. A importância fundamental do princípio de incerteza é que expressa de uma forma matemática precisa as limitações dos nossos conceitos clássicos. Tal como já foi afirmado anteriormente, o mundo subatômico surge como uma teia de relações entre várias partes de um todo unificado. As nossas noções clássicas, oriundas no nosso sentir macroscópico, não se mostram totalmente adequadas para descrever este mundo. Para começar, o conceito de uma entidade física distinta, como uma partícula, é uma idealização que não tem um significado fundamental. Pode apenas ser definido em termos das suas ligações com o todo, e estas são de natureza estatística. Probabilidades em vez de certezas. Quando descrevemos as propriedades de uma tal entidade em termos de conceitos clássicos, como posição, energia, momento, etc., somos levados a admitir que existem pares de conceitos que estão interrelacionados e não podem ser simultaneamente definidos de uma forma precisa. Quanto mais se impõe um determinado conceito a um objeto físico, tanto mais o outro conceito se torna incerto e a relação exata entre ambas é dada pelo princípio de incerteza. A noção de complementaridade tornou-se uma parte essencial do modo de pensamento dos físicos acerca da natureza. E Bauer sugeriu que tal aspecto pode também ser útil fora do campo da física. De facto, esta noção demonstrou ser extremamente útil há cerca de 2500 anos. Exerceu um papel importante no antigo modo de pensar chinês, que se baseava no fato de conceitos opostos se situarem em pontos extremos ou complementares. Os sábios chineses representaram esta complementaridade de opostos pelos arquétipos Yin e Yang e viram a sua inter-relação como a essência de todos os fenómenos naturais e de todas as situações humanas. Para uma melhor compreensão da relação entre pares de conceitos clássicos opostos, Niels Bohr introduziu a noção de complementaridade. Considerou a imagem da partícula e de onda como duas descrições complementares de uma mesma realidade, cada uma das quais sendo apenas parcialmente correta e tendo inter-relação como a essência de todos os fenómenos naturais e de todas as situações humanas. Niels Bohr estava bem ciente do paralelo existente entre o conceito de complementaridade e o pensamento chinês. Quando visitou a China em 1937, numa altura em que a sua interpretação da teoria quântica
se encontrava já completamente desenvolvida, ficou profundamente impressionado com a antiga noção chinesa de opostos e desde aí manifestou interesse pela cultura oriental. 10 anos mais tarde, Bohr foi agraciado com o reconhecimento pela sua importante contribuição para a ciência e para a vida cultural dinamarquesa. E quando teve de escolher um motivo para a sua cota de armas, o seu favor foi para o símbolo de Tai Chi, representando a relação complementar que existe entre os arquétipos opostos de Yin e Yang. Ao escolher este tipo de simbologia para a sua cota de armas, em conjunção com a inscrição contrária sunt complementa. Os opostos são complementares. Niels Bohr reconheceu a profunda harmonia existente entre a antiga sabedoria oriental e a moderna ciência ocidental.